A Guerra Fria foi um período de intensa rivalidade política, ideológica, econômica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, que marcou profundamente a segunda metade do século XX, sem que houvesse um confronto direto em grande escala entre essas duas superpotências. O conflito teve início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a derrota da Alemanha nazista deixou um vazio de poder na Europa e abriu espaço para a reorganização da ordem mundial sob duas influências opostas: o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União Soviética. Essas duas potências emergiram do conflito com enorme capacidade militar e influência internacional, mas com projetos de sociedade incompatíveis, o que gerou uma disputa permanente pela liderança global. A divisão da Alemanha tornou-se um dos símbolos mais visíveis desse confronto. O país foi separado em duas partes, sendo a Alemanha Ocidental alinhada ao bloco capitalista e a Alemanha Oriental sob influência soviética. Essa divisão refletia a separação mais ampla da Europa em dois blocos políticos e militares distintos, conhecida como Cortina de Ferro. A cidade de Berlim, situada dentro do território da Alemanha Oriental, também foi dividida, tornando-se um dos principais centros de tensão internacional, especialmente após a construção do Muro de Berlim em 1961, que simbolizava fisicamente a separação entre dois sistemas ideológicos rivais. Ao longo desse período, os Estados Unidos buscaram conter a expansão do socialismo por meio de políticas econômicas e militares, como o Plano Marshall, que ajudou na reconstrução da Europa Ocidental, e a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar destinada a proteger os países capitalistas. Em resposta, a União Soviética fortaleceu sua influência na Europa Oriental e organizou o Pacto de Varsóvia, reunindo países aliados sob sua liderança. Assim, o mundo passou a viver sob a lógica da bipolaridade, em que praticamente todas as relações internacionais eram influenciadas por essa divisão entre dois blocos. Apesar de não ter ocorrido uma guerra direta entre as duas superpotências, diversos conflitos regionais foram influenciados pela disputa ideológica entre elas. A Guerra da Coreia, iniciada em 1950, foi um dos primeiros exemplos dessa dinâmica, com a divisão da península entre um governo comunista no norte e um governo aliado aos Estados Unidos no sul. Outro episódio importante foi a Guerra do Vietnã, na qual os Estados Unidos se envolveram diretamente para impedir a expansão do socialismo no Sudeste Asiático, enfrentando forte resistência local e crescente oposição interna em seu próprio país. A corrida armamentista foi uma das características mais marcantes da Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram enormes recursos no desenvolvimento de armas nucleares e tecnologias militares avançadas, criando um clima permanente de ameaça global. A chamada política de dissuasão baseava-se na ideia de que nenhuma das potências atacaria diretamente a outra, por medo de uma destruição mútua garantida. Esse equilíbrio instável manteve o mundo sob tensão constante, especialmente durante crises como a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Quando a instalação de mísseis soviéticos na ilha levou o planeta a um dos momentos mais próximos de uma guerra nuclear. Além da disputa militar, a Guerra Fria também envolveu uma intensa competição tecnológica, científica e cultural. A corrida espacial tornou-se um símbolo dessa rivalidade, iniciada com o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética em 1957 e seguida pela chegada dos Estados Unidos à Lua em 1969. Esses acontecimentos demonstravam não apenas avanços científicos, mas também a capacidade tecnológica e simbólica de cada bloco. Ao mesmo tempo, propaganda política, espionagem internacional e disputas por influência em países da África, da Ásia e da América Latina faziam parte do cenário global, ampliando o alcance do conflito para além da Europa. Nas décadas finais do século XX, sinais de enfraquecimento começaram a aparecer no bloco socialista, especialmente devido a dificuldades econômicas internas e pressões políticas por reformas.
A chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética marcou o início de políticas de abertura e reestruturação, conhecidas como Glasnost e Perestroika, que buscavam modernizar o sistema soviético, mas também acabaram acelerando transformações profundas no cenário político do leste europeu. Movimentos populares exigiram mudanças, e vários governos socialistas perderam o controle de seus países. A queda do Muro de Berlim em 1989 tornou-se o símbolo mais evidente do fim da divisão ideológica da Europa e marcou o início do colapso do bloco socialista. Pouco tempo depois, em 1991, a própria União Soviética deixou de existir, encerrando oficialmente de ter anada profundamente.